O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no seu inciso 3º, traz uma outra fonte de direito internacional público, que são os princípios gerais de direito. Todavia, traz uma certa redação que nos traz uma inquietude, porque fala que são aqueles princípios gerais de direito das nações civilizadas. E quando nós observamos esse termo, né, das nações civilizadas, nós vamos observar que talvez se esteja tentando fazer uma discriminação, falar que nós temos nações que não são civilizadas, né? Só fazendo uma observação, que aqui com relação à nação, nós estamos falando como sinonímico de Estado, né? Porque deriva, como nós vimos em aulas anteriores, principalmente de uma tradução do inglês. Então, para o inglês, o termo nação tem o mesmo significado de Estado na tradução latina. Então nós temos aí que a nação civilizada seriam aqueles estados civilizados. Não seria uma mera observação legal, nações civilizadas, mas esse termo se refere, que nós vimos nas questões históricas e nas tendências evolutivas do direito internacional público, que até a Primeira Guerra Mundial o direito internacional pertencia tão somente a um direito europeu, né? Ao âmbito da Europa, porque é onde nasceu o direito internacional público, né? Moderno e antes mesmo de 1648. Então a gente vê que se utiliza esse termo nações civilizadas, porque é aquele direito que era reconhecido então por esses estados, que já tinha sido sedimentado a ideia de direito internacional público. Então não seria um direito de uma nação que ainda não tem esse direito sedimentado, como por exemplo em muitos, nesse período, não tinha uma ideia ainda de direitos humanos, não tinha estabelecido ainda ideias sobre questões ambientais. Então são aqueles princípios reconhecidos por essas nações civilizadas. Então esses princípios não são principalmente princípios, né, por si só, mas são princípios que nós podemos entender que são aqueles que estão na base, que estão dando sustentação, que são os pilares de sustentação do direito. Se nós pegarmos a nossa Constituição Federal, nós vamos observar que a nossa Constituição Federal, ela está baseada em alguns princípios. Você vai lá no artigo 5º, você vai observar vida, propriedade, liberdade, integridade, segurança jurídica. Então você vai ver que existem princípios que norteiam essa Constituição. No direito internacional público também nós temos princípios que norteiam o direito internacional público. Então são aqueles princípios que muitos deles estão consagrados em tratados internacionais ou já estão previstos em costumes internacionais. Então são aqueles princípios que dão sustentação ao direito internacional. E que nós podemos, esses princípios gerais de direito, então, dividi-lo em duas, três categorias, que nós poderíamos então nos referir aos princípios gerais do direito interno. Então nós temos regras aqui no direito interno que são baseadas em princípios, e nós temos como, por exemplo, está previsto, como regra que derivou de um princípio, que é a questão da coisa julgada. Outro, a irretroatividade, aquela ideia que está no direito penal, que prevê-se na Constituição Federal também, que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem sanção sem prévia cominação legal, ou seja, é um princípio no qual deve ter uma previsão anterior para depois haver uma condenação. Nós temos também os princípios próprios do direito internacional público, como por exemplo, nós vimos talvez um dos mais importantes, que está acima das regras maiores do direito internacional, que é a ideia de que se os estados de forma voluntária obrigaram-se a determinado ato, eles devem cumprir, ou seja, a ideia do princípio da pacta sunt servanda. E nós observamos também a ideia da autodeterminação dos povos, entre outros princípios, da boa-fé, que nós já vimos. E nós temos também aqueles princípios que derivam das questões de direito e da humanidade, direito à vida, à liberdade, à integridade, aqueles que estão perfectibilizados dentro da ideia da existência da humanidade, aqueles principalmente de ius cogens. Então nós temos que retomar a ideia, então, o artigo 38 do Estatuto da Corte,
não considera-se o termo nação civilizada de uma forma pejorativa, mas tão somente pela maturidade do sistema jurídico, então aquele direito que já estava sedimentado em determinados estados, principalmente nos estados europeus. E vamos observar aqui a ideia de se utilizar dos princípios para solucionar um conflito, deriva-se de uma ideia na qual todo caso levado perante uma corte deve ter uma resposta. Não se pode levar um caso perante uma corte e esta corte não responder aquela solução para aquele caso. Ou seja, nós podemos identificar que o sistema do direito ele é perfeito, porque ele se integra. Nós temos então os tratados internacionais, os costumes, os princípios. Então, se a corte não acha uma solução em um tratado internacional, vai buscar nos costumes. Não achando também nos costumes, busca-se nos princípios, ou vice-versa, né? Então, dentro do sistema como um todo, o sistema é perfeito, não existe lacuna. E o princípio está também para a solução dessas lacunas. Seria aquela ideia do latim, então, de non licet. A corte ou o tribunal é obrigado, deve declarar uma resposta específica para o caso levado perante ela. Então, o princípio tem por essa finalidade preencher essas lacunas e fazer o sistema, o direito internacional público, como um sistema perfeito. Então, não existe lacunas no direito internacional público e nem no direito interno. Quais são os principais elementos aí que nós podemos identificar então dentro de um princípio? É aquele que está na origem, que está lá no início. Então ele é basilar, ele dá ideia de pilar, de estrutura, de alicerce. E nós podemos identificar alguns aqui como os princípios gerais do direito internacional público e que está permeando todo o ordenamento de direito internacional público. A boa-fé, como nós já vimos lá no artigo 26 do Estatuto da Corte, no artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, respeito à coisa julgada, direito adquirido, pacta sunt servanda, autodeterminação dos povos, proibição de propaganda de guerra, coexistência pacífica, uma ideia que está prevista na Carta da Organização das Nações Unidas, solução pacífica das controvérsias internacionais, e aí nós vamos observar vários outros princípios que norteiam o ordenamento jurídico internacional. Então, a validade dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico internacional, ele também encontra-se fundado no consentimento dos Estados. Então, os Estados acabam aceitando essa regra costumeira, essa regra principiológica, e ela se torna, sim, um princípio do direito. Então, nesse momento, a gente já observou quais são as fontes primárias do direito internacional público, previsto no artigo 38 do Estatuto da Corte: tratados, costumes e princípios gerais de direito. E nós vamos ver que o artigo 38 também traz as chamadas fontes auxiliares, que vai ser a doutrina, e nós vamos ver à frente também a jurisprudência.